Exaltado seja o Senhor hoje e eternamente. Diácono Nilo vai estar orando em nome de Cristo. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais esta noite, por mais uma noite de sexta-feira, Deus. E aqui nós estamos, Senhor Deus, para te render louvor, adoração, para te dizer, Senhor, que tu és Senhor de nossas vidas, Senhor. De dizer que tu és bom e maravilhoso. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Então, estamos aqui para prestar um culto racional ao Senhor, adorar a Deus, cantando hinos e louvores ao Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo venha receber, Deus, toda a nossa gratidão e a nossa adoração. Te pedimos, meu Jesus Cristo, que o Senhor se faça presente em tudo que for feito nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, o pregador da noite. Abençoa a leitura devocional, vai ser lida, Senhor. Tudo que for feito, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa nós aqui, Deus, que fazemos parte do ministério do mundo, porque nós não podemos fazer nada se não for o Senhor de Deus. Nos ajude em nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados. Fica conosco. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite. Que cada um que esteja aqui nesta noite venha, Senhor Deus, adorar o Senhor. E agradecer a Deus por estar vivos e ainda aqui nesta terra. Muito obrigado, Deus, por o dia que passou e a noite que entrou. Creio que o Senhor vai virar falar conosco através do mundo que fez, Senhor. Que a gente venha ficar atento, prestar atenção na tua palavra, engrandecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor Deus. Continua conosco nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, por sentar, meus amados, em nome de Cristo Jesus, culto da unção, noite da vitória, e que Deus continue falando conosco, em nome de Cristo Jesus. Esse é o meu respirar.
o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Versículos 8 e 9 dizem assim: é a mensagem de Deus para o coração de cada um de nós. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Deus seja louvado. É Ele que é o condutor, é quem nos conduz. Você está desanimado? Uma pergunta. Parece que as coisas não avançam e a vida não muda. E muitas vezes esse é o pensamento, é aquilo que estamos a questionar. Talvez não seja você, mas conhece alguém que está precisando de ânimo, de uma determinação de prosseguir. A forma como enfrentamos os nossos desafios, irmãos, vai mostrar ao mundo a nossa fé no Deus do impossível. E esse Deus é quem tem nos conduzido. Podemos até ficar tristes, mas por pouco tempo, pois Jesus é a nossa esperança. Somente Ele é a verdadeira esperança, é a única esperança. E que a palavra de Deus continue movendo o coração de cada um de nós, realizando aquilo que apraz ao Senhor, a vontade do nosso Deus. Em nome de Cristo Jesus, neste momento teremos a oportunidade de fazer entrega dos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Deus seja exaltado sempre. Podeis sentar em nome de Cristo. Faça desse louvor um louvor de gratidão ao Senhor pela sua vida, pelo que o Senhor tem feito sobre a sua vida, que eu creio que isso é uma das bênçãos. Então vamos louvar esse louvor. Não temos palavras, Senhor, para agradecer pelo que tens feito. Graças a Deus, Deus seja exaltado sempre. A programação semanal, terças, ensaio coral Primo Celeste, 19 horas, coral Estandarte, 20 horas. Culto de doutrina, 19h30, às quartas-feiras. Quintas-feiras, 14 horas, círculo de oração. Manhã com Deus, de 6h30 às 7h30 da manhã. Sextas-feiras, na sexta-feira, culto da unção, noite da vitória, 19h30 horas. Culto da mocidade, sábado às 19h30 horas. Escola Bíblica Dominical, domingos, 9 horas. Domingos, 19h30 horas, culto divino. União masculina, segunda quinta-feira do mês, dia 12 do mês corrente, mês de junho. União feminina, terceira terça-feira do mês, culto das guerreiras, dia 17 do mês corrente, mês de junho. Deus seja louvado, as crianças seguindo para as salas em nome de Cristo Jesus. Meus amados,
sempre adorando ao Senhor, e isso uma beleza da sua santidade. Deus tem sempre uma mensagem para nós através da palavra, através dos louvores, e é assim nas orações. Vamos colocar em pé em nome de Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre, e alimentados pela fé, a fé que faz com que nós acreditemos que o impossível possa acontecer. E nós louvamos a Deus, porque você está nesta noite, neste santo lugar, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, rompendo em fé. Esta é a mensagem que tem sido de maneira frequente ministrada ao nosso coração. Sempre. Aleluia. Seja o Senhor para todo o sempre, rompendo em fé. Muitas vezes não é fácil, e acredito que assim tem sido e será a caminhada nessa relação com o Senhor, mas à medida que nós rompemos em fé, cria em nós maturidade, determinação de prosseguirmos nos momentos mais difíceis da vida. Isaías capítulo 40. Isaías, capítulo de número 40. A beleza do nosso Deus é algo que faz com que eu e você possamos, de maneira muito determinada, irmãos, buscarmos ao Senhor, buscarmos a Ele de todo o coração. Quando isso ocorre, nos momentos mais difíceis, mais problemáticos, mais conturbados da vida, naquele que nós olhamos e é o impossível, Deus mostra para nós o caminho, mostra para nós a direção, é a bússola, e diz assim: siga por esse caminho. Isaías capítulo 40, versículo 17 diz assim: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um fato. Salmo 23. Salmo 23. Diz assim o texto, no versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pai, nós te louvamos pelo momento de introdutório deste culto da unção, noite da vitória. Te louvamos, Deus amado, que são momentos como esse que nós entendemos de uma maneira mais clara, mais frequente, que o Senhor, Deus amado, é o único Deus e o verdadeiro Senhor. É momentos como esse que nos leva, Deus amado, a nos aproximarmos mais do Senhor, e esta aproximação acontecendo de todo o coração. Te louvamos, Deus amado, pelas músicas que foram entoadas, cantadas neste lugar, louvores, Deus amado, que foram conduzidos pelo Espírito Santo, e cremos também que o Senhor os recebeu para a glória do teu nome. Te louvamos, Deus, pelas orações realizadas, pelas vidas que foram apresentadas, Deus amado, que estão a vivenciar algum problema.
Nós bendizemos o nome do Senhor e agradecidos somos porque aqui estamos, porque o Senhor assim permitiu. Em nome de Cristo aqui oramos e agradecidos somos. Amém. Podeis sentar, meus amados, em nome de Cristo. A vida, às vezes, ela é imprevisível. E essa expressão já foi colocada algumas vezes através deste lugar, deste púlpito. Somos apanhados muitas vezes de surpresa por situações trágicas, situações problemáticas e inesperadas. É aquele momento que surge e você, evidente, não estava esperando. Você é abalado, a sua estrutura é mexida profundamente. Como bem descrito lá em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 11 ao 12, que diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios, o pão nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes, o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Versículo 12: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Esse texto de Eclesiastes, dias atrás, eu falei dele numa mensagem, mas é evidente que estou aqui num outro contexto. E a pergunta é: como você vê o seu Deus? Se de fato você tem Ele. Como você vê o seu Deus de D maiúsculo, aquele Deus que tem sido adorado neste lugar, que tem sido exaltado, que tem sido a fonte de direção para a nossa vida, é aquele que diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é aquele que coloca para nós que Ele é o refúgio e socorro bem presente na angústia, é aquele que, no texto lido na devocional, mesmo que estejamos desanimados, vivendo alguma situação problemática, não seremos destruídos. É esse Deus que nós temos falado sobre Ele. Portanto, o tamanho do nosso Deus determina o tamanho ou a grandeza do sonho que nós temos. Aquilo que nós desejamos realizar na nossa vida, no dia a dia, os nossos projetos, somos o que cremos, que nossa fé é determinada pelo tamanho desse Deus. E qual é o tamanho do Deus que você tem de fato declarado, que tem confiado nele? O Deus que nós confiamos, qual o tamanho dele? Muitas vezes ficamos desanimados, abatidos. Isso ocorre com qualquer um de nós. Começa na minha vida e sentimos-nos muito o quê? Muito pequenos. É nessas horas que precisamos perguntar, eu e você fazer a seguinte pergunta: quem é o nosso Deus? E quanto Ele pode? A capacidade dele de realizar todas as coisas. Jesus Cristo certa vez declarou que no mundo tereis ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele passou também, viveu a aflição. Uma delas foi um momento terrível, que foi ali no jardim de Getsemane. Ele, como a sua natureza humana e a sua natureza divina, ele chega para o Pai e diz, sabendo do projeto, de todo o processo, ele chega para o Pai, se possível. Essa expressão, ela nos chama a atenção, se possível, afasta. Mas ele coloca também, mas faça-se a tua vontade. É interessante, irmãos, que essa expressão,
Eu tive o aprendizado com ela, a voz do Senhor, acredito, o Espírito Santo, ele se manifestou naquela madrugada. Eu já falei isso aqui em algum momento, ou em alguns momentos, talvez nos momentos mais conturbados da minha vida. Quando meu pai vive uma queda, o homem trabalhava, estava com seus 72 anos, e ainda na atividade, desenvolvendo as atividades, era baixinho, mas era forte, determinado. E aquele homem leva uma queda e fratura o crânio, provavelmente uma queda de 1 metro dele, e bateu com a cabeça. Foi uma coisa muito profunda. E eu estava no trabalho e recebo uma ligação: olha, o seu pai se encontra aqui no hospital. E quando eu cheguei naquele lugar, foi até rápido, tive o apoio de algumas pessoas. Quando eu chego naquele local, meu pai estava sentado numa cadeira, já tinha passado por uma pré-avaliação, e ainda cheguei a conversar com ele. Os médicos estavam preparando para fazer um exame mais detalhado, que era a tomografia do crânio. Quando fez a tomografia, veio o parecer: ele precisa sair imediatamente para passar por uma cirurgia, que o coágulo estava expandindo. E eu me perguntei, falei, quando conversei com meu pai, ali em questão de segundos veio essa informação para encurtar. Ele foi colocado numa ambulância, fui com ele encurtado já, uma coisa muito rápida, uma coisa inesperada. E a partir dali, ele passou 42 dias na unidade hospitalar. Naquela noite ele conduzido para o hospital, passou imediatamente pela cirurgia de crânio, e quando 19 dias depois ele já estava sendo liberado para ir para o quarto, mas não reconhecia ninguém, estava, podemos dizer, vegetando. Irmãos, como foi difícil. Durante aquele primeiro 19 dias, no 18º dia, eu, de madrugada, eu novo na fé, 4, 5 meses de crente, e sou assim, hoje eu entendo melhor que foi o Espírito Santo. Eu sou acordado e vou orar. E a minha oração durante todo aquele processo, aqueles 18 dias, foi uma oração que tirasse meu pai daquela situação. Tira. E a oração era nesse sentido. No 18º dia, naquela madrugada do 10º para o 9º dia, eu orando, e aquela voz me disse assim: faça-se a tua vontade. Era a vontade de Deus. E quando assim eu coloquei, já no 19º dia, mas já na madrugada, eu fui para o trabalho, fui primeiro visitá-lo, conversei com ele um pouquinho, ele não, só fazendo alguns gestos, eu falando para ele até da palavra, e saí daquele hospital, já 19º dia, eu chego no trabalho, aí veio a hora do almoço. Na hora do almoço eu recebo uma ligação que meu pai estava saindo daquela unidade de tratamento intensivo e indo para o quarto. Foi um momento, mas Deus trabalhou de uma maneira tremenda, evidente. A Aparecida já contou esse testemunho, e o trabalhar dele foi para que ele fosse salvo em Cristo Jesus. Mas, irmãos, quem é o nosso Deus? O quanto Ele pode. O profeta Isaías, ele diz que o nosso Deus mediu as águas do oceano na concha da sua mão. Ele diz também que o nosso Deus mediu o pó da terra em balança de precisão. O que é isso?
isso, irmãos, muitas vezes nós colocamos em dúvidas a capacidade de Deus realizar algo que aos olhos humanos é muito grande, mas aos olhos de Deus é pequeno, porque Ele detém todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que tem sido declarado neste lugar. O nosso Deus chama cada estrela pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é um Deus qualquer, é um Deus tremendo e poderoso. O nosso Deus criou tudo do nada. E você é criação de Deus, eu sou criação de Deus. Glória a Deus. Ele sustenta, irmãos, o universo pela palavra do seu poder. Mas Deus não é somente onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável. Agora é Ele. Hoje, irmãos, isso é de uma maneira geral. As igrejas têm sofrido profundamente. E às vezes as pessoas estão preocupadas, está faltando aquilo, está faltando aquela. A missão para mim, para você, é pregar a palavra, é declarar que Cristo é o único caminho, é o único Salvador. É evidente que nós nos preocupamos, mas Jesus Cristo foi muito claro, muito objetivo quando Ele disse: vinde a mim. Ele disse para aqueles que, alguns deles que foram seus discípulos, provavelmente está citado na Bíblia: siga-me. E seguiram, o deixaram. Ele não falou duas vezes, ele disse: siga-me. E essa tem que ser a visão, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo tempo, se desgastando e não querem nada com o Senhor da glória, e as vidas estão perdidas. Eu falo isso porque eu tenho vivenciado essa experiência, e tenho sido, olha, eu sou cuidadoso, né? As pessoas legal, mas só que tem a hora que você tem que dizer o seguinte: esse é o caminho, andar em Ele. Não quer andar? Siga. Jesus Cristo disse: olha, estou dividindo vocês, 70, dois vai seguir, vai caminhar. Se chegar na cidade, não for recebido, sacuda lá, no pé, bateu, tirou a colina, vai seguir em frente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Está escrito dessa forma. Mas a mensagem, nós estamos vivendo momentos que, é claro, nos abatemos espiritualmente, sentimos muitas vezes que os nossos esforços são em vão, que o peso do mundo está sobre os nossos ombros e que a esperança outrora vibrante agora se esconde na sombra. Muitas vezes o cansaço está fazendo com que nós nos sentimos exaustos. A exaustão de uma maneira tão profunda, irmãos. E Deus tem um chamado divino para mim e para você, para uma transformação mais profunda e significativa. Portanto, vamos refletir um pouco sobre a questão das fraquezas, dos desânimos que muitas vezes nos atingem. E muitas vezes somos levados por aqueles que nós estamos próximos. Está desanimado, mas o inimigo está fazendo com que você entre naquele barco e ele vai afundar. Mas se Jesus estiver presente e todos estão compunhando da mesma fé, vai prosseguir em frente, vai encher de água, mas Ele vai estar com você e você vai chegar ao porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é inegável, irmãos. E esse momento, às vezes, de abatimento, de fraqueza, de desânimo, vai também trazer para nós a oportunidade de uma renovação, porque nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Iremos descobrir que o verdadeiro descanso se encontra em soluções muitas vezes temporárias.
Mas quando é Deus, é a boa mão de Deus, nós vamos prender em fé, dizendo que só o Senhor é Deus. Deus é conosco. Diga para a pessoa que está próxima a você: Deus é contigo. Leva-nos a uma relação, uma conexão mais íntima com a fonte de toda a paz e força. E essa fonte é quem, irmãos? O Jeová Jireh. Louvado seja o nome do Senhor. Somos impulsionados por Ele quando abrimos o coração para Ele. Muitas vezes Ele está preso a pessoas que não querem nada. E Deus está falando muito comigo, irmãos. Eu tenho a maior preocupação de cuidar de vidas. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui. De buscar de fato esse Senhor de todo o coração. O Senhor nos convidando para olharmos além das circunstâncias, além dos problemas, e ver e enxergarmos o propósito de Deus, que Deus tem para mim e para você. E alguns exemplos na Bíblia nos levam a pensarmos nisso de uma maneira bem interessante. Nós vemos Jó foi uma pessoa agraciada por Deus. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Foi agraciada por Deus, mesmo em suas dificuldades, mesmo enfrentando os problemas. Ele não foi abandonado por Deus. O negócio apertou, nós sabemos a história. O que me chama a atenção é que ele passou, ele depois contemplou 10 filhos no céu e 10 filhos na terra, quando eu tenho o negócio multiplicado. Que coisa tremenda, né? Uma mensagem que muitos não entendem e diz que isso aí não é verdade. No fim da batalha, Deus se revela para ele, não para responder as perguntas, os questionamentos, irmãos, mas mostrando que ele era o El Shaddai, o Deus Poderoso, o Todo-Poderoso. É isso que ele deixou para ele, a mensagem que foi dita. Aquele que faz o impossível, aquele que move as águas, aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daqueles que estão abatidos. É interessante como o Senhor vai trabalhando. Ele tem a solução para o problema de cada pessoa. De cada pessoa. Inclusive o seu. Ele tem a solução para o problema de cada pessoa. Então nós entendemos assim. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos nos aproximando mais dele. De que forma? No momento como esse, culto da missão hoje da vitória, cumprindo a programação que passa aqui de vez em quando, aí você vai se tornando mais íntimo com ele. Aí você vai entendendo de maneira clara. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Sabe o que essa expressão significa? Que Ele está no controle do comando de tudo. Aparece 48 vezes na Bíblia. De todas essas vezes, a expressão Todo-Poderoso, 30 vezes, está no livro de Jó. E eu acredito que era necessário. Porque o cara, a mulher chega para ele e diz: não sabe o que a mulher disse, né? Agora me chama a atenção que quando a vitória vem, ela continua com ele ali. Na ordem natural das coisas, ele dava um chute, mas não podia, mesma carne. Então, como Deus trabalha, não é verdade? Mas ela, olha, nega. Esse Deus aí não serve de nada. Mas quando a bênção chegou, me chamou a atenção que ela permaneceu fazendo parte da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. É o El Shaddai.
Jó 42, 1 e 2 diz: então respondeu Jó ao Senhor, depois do aperto, do agosto. Que ensinamento, né, irmãos? Que mensagem para mim e para você. Estou aprendendo. Serve para mim profundamente. 2. Bem sei que tudo pode. É o que ele está declarando. É o Jó. Perdeu tudo. Ficou doente. A bênção chegou a ele. Eu bem sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Não entendeu? O que você tem passado? Qual a calamidade? Qual o problema? Qual a dor? Abraão passou a vida inteira, amados, ansiando apenas um único desejo. Abraão, um filho querido. Deve ter sido interessante, deve ter passado por chacota e tudo. Pai de uma grande multidão. Ele deve ter ouvido coisas como, por exemplo: ué, cara não tem filho? Como é que vai ser pai de uma grande multidão? Mas aos 100 anos de idade, que está já no caminho para vestir um paletó de madeira, ou seja, está no caixão. O cara está embalando o filho. Embalando o filho. Ó, 100 anos. Deus preservou o homem e mostra para mim e para você. Por isso não é por acaso que o homem é chamado, conhecido como pai da fé. Alimentado 100 anos. E depois ele ouve um estranho pedido de Deus: olha, me dá o teu filho aí. Como é que é isso, irmão? Aí vai bater o desânimo, o abatimento em todos os níveis. Mas quando ele está lá no alto do monte, naquele local, no alto do Moriá, que foi a ordem que ele recebeu para imolar o filho, ele com a faca levantada, Jeová Jireh intervém. Meu Deus, que já interveio e vai intervir na sua vida. Aleluia. Para que você veja a glória dele e esteja num lugar como esse de todo o coração. Irmãos, é interessante. E ele pode dizer, caminhando com o filho, a pergunta é: e o cordeiro? Cadê o animal? Aí ele responde: Deus proverá. Antes de sair para imolar o filho e ir para o local, ele diz para os seus empregados, os seus auxiliares, ele diz: iremos e voltaremos. Irmãos, é algo que mostra para mim e para você o que devemos, de que forma devemos agir com o nosso Deus. Que tipo de relacionamento já temos tido com Ele? É a pergunta para mim. Deus não apenas deu a ele um filho na velhice, mas deixou bem claro que ele tinha condições de prover a salvação, como foi declarado. E a palavra diz assim: séculos mais tarde, um homem conhecido como Moisés, em um arbusto com chama. Já pensou o que é isso? Um arbusto com chama queimando, o fogo ali bem presente. Ele conhece o grande eu sou, que é o Deus que tem sido declarado nesta casa.
Olha que coisa, irmãos. Ali ele poderia pensar em qualquer outra coisa, mas ele conhece, ele tem ali, recebe a mensagem que o grande eu sou estava presente. É o único que possui a vida em si mesmo e que vive eternamente no passado, no presente e nos dias atuais. Às vezes há alguns questionamentos e não tem problema que ocorra. Perguntas, como eu já falei algumas vezes, até quando? Mas tem um momento que a gente precisa refletir muito bem. O Salmo 90, versículo 2 diz assim: sobre o teu Deus, o nosso Deus. Se Ele de fato é o Deus nosso. O Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes que o monte nascesse e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. O povo de Israel não ficou órfão lá no Egito, esquecido naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Não existe órfãos de Deus. Quem tem relação com Deus de todo o coração jamais será órfão. Não vai estar sozinho. Porque Jesus Cristo já começa, Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, a missão não era fácil, porque aquele ide fez com que muitos deles fossem para a prisão, mas Deus não deixou moribundo. Hoje é evidente, estão nas mansões celestiais, como muitos colocam, e ele coloca no final do versículo 20 de Mateus 28: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Entendamos isso. Deus é contigo, independente das circunstâncias, independente do problema que você está passando, independente daquilo que está acontecendo neste momento, independente daquilo que está passando na sua mente, independente daquilo que possa te levar a uma fraqueza, a um abatimento espiritual, eleve os seus olhos para o monte e veja que o Deus da glória está a se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é um Deus qualquer, irmãos. O chamado de Deus é uma coisa tremenda. No início da vida é interessante. No início da vida de Davi, aquele jovenzinho, Davi era um simples pastor de ovelhas, só pastoreava ovelhas. Estava ali numa comunhão íntima com Deus, se relacionando com o Senhor, e o constante relacionamento com as ovelhas. E o que me chama a atenção é que isso o habilitou, irmãos. Depois acontece algo na vida dele, que é evidente, né? Samuel tem essa participação, o profeta, sacerdote, último dos juízes, e ele cuida das ovelhas como ninguém, que não era dele, era do pai. Então ele cuida das ovelhas de maneira bem assim, tremenda. E nos chama a atenção como Davi vive essa experiência com o Senhor. Sua íntima comunhão com Deus faz com que essa comunhão entre Davi e Deus surja uma das canções mais lindas da Bíblia Sagrada. E é uma canção. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. São versões provavelmente diferentes,
O salmista Davi, que teve a oportunidade de escrever mais de 70 salmos, podemos dizer que foi um poeta também. O Salmo 23, composto de 6 versículos, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. No versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, eu me consolo. Versículo 5, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras e ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Estão entendendo? Esse homem está fugindo do filho. Salmo de número 3, se não me fala a memória, está fugindo do filho. Perseguido. Tem um batalhão de pessoas atrás dele. Ele está com um grupo de pessoas fiéis. Está fugindo. Segundo os estudiosos, ele está descalço, passando pelos vales. E no versículo 5 do Salmo 3, ele diz que vai deitar e dormir, vai ter um descanso. Já pensou o que é isso? Fugindo, provavelmente suado, com a mente pesada, mas ele cria que o Deus que o sustentava cuidando das ovelhas estava sustentado ainda como rei, cheio de autoridade, mas que estava em fuga. Não importa em que nível você esteja da sua vida, se você, padrão que você esteja, muito bem, ou vivendo sufoco, um aperto, se você tem uma relação com o Senhor, Ele vai estar com você em todas as circunstâncias, independente do momento. E nós louvamos a Deus, porque Deus passa uma mensagem para mim e para você, de que Ele sempre esteve e estará no controle de tudo. Isaías, quando diz para Deus assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes ele diz: ai de mim. Ele primeiro teve o coração quebrantado, estava contrido diante de Deus, e assim ele pôde dizer, num quadro vivendo no meio de pecadores, lábios impuros, agora ele está na autoridade do nome do Senhor Deus, ele está podendo falar: eis-me aqui. Mas antes ele diz: ai de mim. Ou seja, refletindo, não estou em condições de dizer: eis-me aqui. Agora eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, aleluias, tempos mais tarde, recebeu a maravilhosa mensagem para passar sobre o Salvador. Capítulo 9 do livro que leva o seu nome, 700 anos antes da vida de Cristo na terra, sete séculos, ele pode dizer:
o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Adjetivos relacionados ao Deus da glória, o Emanuel, que diz, o termo quer dizer, Deus é conosco. Amém, amados? Mas aí também tem uma mensagem que através da vida de João passa-se para nós. João, aquele apóstolo, diz a palavra que tinha um cabelo curto, provavelmente bem curtinho, era facilmente irritável. Mas aí começa a mudança na vida dele, irmão. Por que surgiu a mudança na vida dele? O verbo que criara o mundo, ele estava se relacionando com o verbo, a palavra de Jesus Cristo do Senhor, e que tinha toda a forma humana, e mesmo com a forma humana ele usou, também como Deus, 12 homens. 12 homens, inclusive João, o único cabelo curto, para serem apóstolos. Não só apóstolos, mas líderes também na igreja verdadeira. Esse homem, João, teve uma transformação tão linda e ele se tornou, a palavra diz que ele se recobrava ou deitava, encostava-se no peito de Jesus Cristo. Era amigo, bem próximo, provavelmente criou até algum ciúme. Mas o verbo não tinha criado só o mundo, mas estava resgatando João. Como é tremendo! A vida dele sendo transformada por Jesus, ele conhecido como Filho do Trovão. É uma palavra. Porque era irritável, se irritava, era um camarada que pavio curto, mas ele descobre que o melhor lugar para ele estar era convivendo com o Salvador Jesus Cristo. Ele se torna um discípulo amado. Já pensou que isso? Se você pegar o Evangelho de João, você vai ver ele falando do amor, sobre o amor. Quando você vai para as epístolas, 1 João, 2, 3, da mesma forma, algumas colocações interessantes. E esse homem foi o último dos apóstolos a sair da terra. O imperador Domiciano mandou para que ele fosse levado para a ilha de Pátimo, preso. Ele queria acabar com o Evangelho, a pregação da palavra. Muitas vezes, irmãos, as aflições, não tem dúvidas, depois de transformado, João cumpriu a missão de maneira cabal em relação às coisas de Deus. Eu acredito que ele cuidou das coisas de Deus, Deus cuidou dele. E é assim que nós somos colocados. E não é uma frase minha. Eu li certa vez, isso ficou na minha mente. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de você. É aquele homem que está na ilha de Pátimo. E provavelmente naquela época o imperador Domiciano e tantos outros pode ter dito: olha, acabou-se, não tem mais pregação do Evangelho. Mas há um aprendizado, eu já falei isso. Quando se fecha uma porta na terra, se abre uma porta nos céus. Deus é tremendo. E o Evangelho, com todo o problema que nós temos enfrentado, tem avançado de glória em glória. E eu quero dizer para você nesta noite, de todo abatimento, todo o problema que possa estar sendo enfrentado por você, eu quero te dizer uma coisa: provavelmente uma preparação para que você conheça melhor o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma porta sendo aberta, mostrando para você
que Ele é o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Portanto, caso você ainda não tenha uma comunhão com Deus dentro dos exemplos citados, cada um deles, comece a refletir, a pensar nessa pequena parte da Bíblia e faça isso em oração. E ela começa assim: porque Deus, o maior ser do universo, onisciente, onipresente e onipotente, amou o mundo de tal maneira, o maior sentimento que alguém pode vir a ter, que deu o seu Filho unigênito, o maior presente já oferecido por aquele que um dia nos trouxe à existência. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A maior oportunidade, irmãos, dada, mas que tenha o fechamento eterno, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a maior certeza. João 3,16. A finalizar, imagine-se, você comece a pensar, caminhando por uma estrada árida, seca, por um deserto, onde cada passo que você vai dando parece mais difícil que o anterior. Agora, visualize, traga à sua mente essa mesma estrada transformando-se em um caminho de esperança, onde cada passo, por mais pesado que seja, nos leva a um lugar de renovação e clareza. Pois, irmãos, nos dias mais sombrios existe uma luz que nos guia, e essa luz tem um nome. Ela nos sustenta, nos renova, e essa luz chama-se Jesus. Somente o milagre está a caminho, vindo na direção de cada um de nós. Deus é com você, Deus é conosco. Sexta-feira da unção, noite da vitória. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você não tenha entendido muito bem, seja você um pouco mais de idade ou menos de idade, novinho, adolescente. As crianças estão no primeiro andar, mas não abra mão da sua relação com o Senhor. Tenha essa relação de todo o seu coração, com a mente totalmente voltada para Ele. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Se assim você fizer, mas como assim, pastor? Ele vai ensinar todas as coisas e fazer com que você se lembre daquilo que foi e está sendo ensinado. É assim que a palavra diz. João 14:26. O Espírito Santo, mas antes diz, o Consolador não receberá, versões diferentes. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Mas isso acontece quando você busca ao Senhor. Não foi por acaso que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje nós sabemos que a mensagem é muito forte,
é que em casa você se relaciona com o Senhor, é verdade. Mas o momento como esse é incomparável. Mesmo, às vezes, nós tendo um pensamento diferente daquele que devíamos ter. Deus continue a nos abençoar em nome de Cristo Jesus. Vamos nos preparar para a unção em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, e queremos agradecer a Ti por mais esse momento tão maravilhoso na Tua presença, Senhor. Queremos louvar o Teu santo nome, Deus. Deus, obrigada por estarmos aqui na Tua presença, neste lugar, onde a Tua presença se faz aqui, Senhor Deus. Estás aqui presente no meio de nós. Ó Deus, muito obrigada, Deus, por cada família aqui que está, que veio, Deus, te adorar nesta noite, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada família. Que o Senhor, Deus, tome cada lar aqui representado, Senhor. Deus, todas essas famílias em Tuas mãos. Continua, Deus, restaurando e abençoando para a glória de Teu nome. Deus, em nome de Jesus, quero entregar para essa criança, Deus, que está ali no Recife. Deus, toma ela em Tuas mãos, Senhor. Deus, eu não sei o que se passa com essa criança, mas o Senhor sabe que nesse momento, Deus, lá no Recife, que o Senhor visite lá onde ela estiver, Senhor Deus. Que o Senhor, Deus, restaure a sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Deus, seja com os pais. Deus, em nome de Jesus, abençoa a mãe, Deus, que é evangélica. Deus, mas com certeza está preocupada com seu filho. Deus, em nome de Jesus, dá a vitória, Senhor. Dá saúde, usa os médicos, Senhor Deus, naquele lugar, para a glória e a honra do Teu nome. Aqui também, Deus, se tiver alguém enfermo, Senhor Deus, cure. Se tiver alguém em casa, Deus, que está bem, estão doentes, Deus, tem muitas pessoas enfermas com essa virose, Senhor. Deus, cura, restaura a saúde de cada um. Repreenda esse mal, Deus, que está assolando, Deus, as cidades. Essas enfermidades, ó Pai. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. E pedimos a Tua cura, Senhor, nesta noite. A Tua libertação, Deus, nos lares, nas famílias. E o Senhor abençoe cada criança, Senhor Deus, que está aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe seus pais. Abençoe os nossos lares. Abençoe também essa cidade, Deus, que precisa de Jesus. Que o Teu nome seja proclamado nessa cidade. Aos adolescentes, aos jovens, Senhor Deus, aos adultos. Deus, toma essa cidade em Tuas mãos e manifesta o Teu poder em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos preparar a seguir para o lar. Talvez você tenha alguma tarefa fora da sua casa, mas que tudo transcorra de uma maneira abençoada. E Deus continue cuidando do seu ser, da sua vida, da sua família, da sua casa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem, Deus amado, sobre cada família representada neste lugar, cada lar representado neste ambiente de adoração, de louvor, de pregação da Tua palavra, e sobre cada vida, e todos digam amém. Ele é soberano, Ele é Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todos, todo o tempo, e a glória do Senhor continue sendo manifestada em nome de Cristo Jesus. A bondade de Deus. Você crê assim? Você crê que é bom? Crê, irmãos? Igreja, isso, declara. No grande coral, o glória.